Estamos dando continuidade ao capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E faremos a leitura do item 5 ao 7. Dai a César o que é de César. Item 5. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhes apresentado uma moeda, Jesus lhes disse. Disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta, e deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulos 27, versículos 15 a 22, e São Marcos, capítulos 12, versículos 13 a 17. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou não pagá-lo o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para que restituírem a cada um o que lhe era devido. Item 7. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros, como que quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral, acarretando a outrem toda violação dos seus interesses. Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. Boa noite a todos. É um prazer grande estar com vocês para estudar o Evangelho, né? E essa passagem é muito interessante. E para iniciar, eu acho que seria muito bom a gente tentar contextualizar essa fala de Jesus, né? Porque a gente se pergunta assim, mas por que será que os fariseus, os escribas, colocaram Jesus numa situação politicamente conflitante, né? Porque era uma situação política, né? A questão foi colocada. Se nós formos lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, a gente vê que essa fala, ela está no capítulo 22, né? Nos versículos citados aqui, de 15 a 22. Se você ir lá no Novo Testamento e verificar a história, no capítulo 21, que é no capítulo anterior a esse, você vai ver lá na Bíblia que ele inicia pela entrada de Jesus em Jerusalém.
Sabe o domingo de Ramos, que a gente comemora, né? Que os católicos, né, comemoram, que é a chegada do Cristo, né, em Jerusalém, o domingo de Ramos. Então, foi aquele momento, no capítulo 21, Jesus chega a Jerusalém, montado em cima de um burrinho, para cumprir uma profecia, né? E ele é recebido na cidade e aclamado como profeta, né? Ele é aclamado como profeta e aclamado como filho de Davi, né? Que seria o Messias que eles esperavam, o profeta de Nazaré. E comemoravam a chegada de Jesus como um grande profeta. E Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele foi direto para o templo. E chegando ao templo, ele encontra lá vários comerciantes dentro do templo vendendo oferendas, né? Então, Jesus se indigna, né, com aquele comércio dentro do templo, que deveria ser considerado um local sagrado, onde não se comercializasse coisas, né? Então Jesus fica indignado e acaba expulsando os vendilhões do templo, pedindo que eles se retirem, que saiam dali, que façam o seu comércio do lado de fora, né? Porque a casa de Deus não era uma casa para comércio. E isso já começou a trazer entre os príncipes dos sacerdotes, entre os escribas e mesmo até entre os fariseus que frequentavam o templo, e não só frequentavam, porque os príncipes dos sacerdotes eram aqueles que se utilizavam do poder religioso, para ostentar poder, para ostentar as suas falas e até para dali tirar algum proveito financeiro. Então, evidentemente que essa atitude de Jesus gerou naqueles que eram beneficiados pelo comércio dentro do templo um certo desconforto, uma certa irritação. E aí Jesus sai de Jerusalém depois desse momento e vai pernoitar em Betânia, que é uma cidade próxima de Jerusalém. Ele vai pernoitar, mas no dia seguinte ele retorna para Jerusalém. E vai para onde? Vai para o templo. E o que ele vai fazer no templo? Ele vai pregar, vai falar sobre Deus, sobre as Escrituras, e vai curar leprosos, curar cegos e curar coxos, né? Que são aqueles que tinham algum defeito físico, né? Então, esses mesmos príncipes dos sacerdotes, já irritados pela atitude anterior do Cristo, já chegaram perguntando para ele, fizeram a seguinte pergunta: com que direito fazes isto? Né? Já querendo confrontar a natureza e a origem divina do Filho de Deus, né? E Jesus, ao responder essa pergunta, ele conta uma historinha, que depois vocês vão ler lá. Conta uma historinha e devolve a pergunta para os escribas. E aí, o que vocês pensam sobre isso? Que deixava os escribas e os fariseus numa saia curta também. Não podia falar que concordava a historinha sobre João Batista,
No fim das contas, Jesus perguntou: João Batista fazia as coisas dele por ordem divina ou por ação humana? Então deixou os escribas e fariseus numa situação difícil, porque se eles falam que era origem divina e eles pregavam contra João Batista, Jesus poderia dizer: então vocês estão se contradizendo, se a origem é divina, porque vocês combatem João Batista. E se eles falassem não, que João Batista era de ação humana, os crentes, né, aqueles que frequentavam o templo, as pessoas que tinham a sua fé religiosa, eles acreditavam que João era profeta. Então eles se colocariam contra o povo, que é o que sustentava o templo. Então Jesus os colocou numa situação difícil. E o que eles fizeram? Não sabemos. A melhor resposta deles foi: nós não sabemos. Então Jesus, diante da resposta deles, ele disse: então eu não vou dizer para vocês a origem, com que direito eu faço os milagres. Claro que eu estou colocando com as minhas palavras, tá, gente? Não foram essas palavras de Jesus, né? Estou colocando com as minhas palavras. Bom, então vocês já perceberam que aqueles considerados os religiosos que tinham o domínio das leis judaicas na mão, que obrigava o povo a seguir, né, os rituais, a prestar atenção nas profecias, enfim, que conduziam aquela linha de fé na época, eles ficaram bastante desconfortáveis e intrigados com a presença de Jesus em Jerusalém, E ficaram muito preocupados, porque quando Jesus pregava, neste momento, lá no templo, muitas crianças, muitos jovens o aclamavam como filho de Davi. Então eles começaram a se preocupar dele se tornar um símbolo, alguém que seja um verdadeiro Messias. Isso os deixou não só preocupados, mas com a intenção de provocar a prisão de Jesus. Então, esse é o contexto que foi gerado para esse texto que nós acabamos de ler. Então, o que eles fizeram? Os fariseus, eles chamaram os herodianos. Quem eram os herodianos? Eram aqueles romanos que coletavam impostos, que trabalhavam para o império. Então, eram os representantes políticos do governo vigente. Então, eles chamaram esses representantes para irem com eles até Jesus e levantar com ele esta questão. Tá? Então, o que a gente percebe é que quando os fariseus e os herodianos abordam Jesus, eles têm uma intenção. E essa intenção é colocar Jesus numa situação conflitiva, difícil, numa situação politicamente conflitiva, como Jesus os colocou em um momento anterior, diante do povo, no templo. E queriam aproveitar aquele momento, porque dependendo da resposta do Cristo, haveria ali um embate. Ou o Cristo sairia dali preso pelos representantes herodianos, ou a população que estava no templo poderia se insurgir contra
o próprio Cristo. Né? Então, a intenção era, de fato, fazer com que Jesus caísse numa armadilha. Né? E olha que interessante, como que eles começam a articular o plano. Eles não chegam direto e perguntam. Como que eles começam para seduzir o Cristo a escorregar na banana? Eles começam dizendo para ele: Senhor, primeiro reconhecendo o Cristo como alguém superior, dando ele um alimento para a sua vaidade. Sabemos que sois verdadeiro, quer dizer, vamos então ressaltar que aquilo que ele falar será considerado verdade. E que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens, ou seja, você não tem nenhum preconceito. É uma pessoa totalmente despojada de preconceito. E aí vem a pergunta, e a pergunta não se refere a nada dos ensinamentos divinos. Não perguntaram nada a respeito de amor, de perdão, do que é a vida após a morte, do céu, do inferno. Não. Perguntaram, na presença dos herodianos e do povo, o que era lícito. Se era lícito pagar a César o tributo. Então, primeiro eles elogiaram para tentar fazer com que Jesus se envaidecesse. Porque a vaidade nos faz escorregar, não é? Então, primeiro tentaram envaidecê-lo. A vaidade precede a queda. E depois colocam então uma proposição e pede uma opinião, ressaltando que se ele era um profeta e falava a verdade, o que ele falasse, ninguém poderia questionar. Ora, Jesus percebe claramente a malícia, porque ali ele percebeu que estava sendo colocado num conflito meramente político. E ele não fugiu da resposta, não é? Ele não fugiu. Mas ele, de maneira inteligente, ele vai dar uma resposta sem conflituar. Não entra em conflito com os romanos e não entra em conflito com os judeus. E aí ele responde: de quem é essa imagem, esta inscrição? É de César. Então, diz Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com essa resposta, Jesus abre uma interpretação dessa proposta num nível diferente daquele que era a intenção dos fariseus e dos herodianos. Ele sai daquele âmbito da intenção do conflito político e aproveita a oportunidade para trazer para a gente um ensinamento divino. Então, Jesus ressalta naquele momento a necessidade da justiça. Mas que justiça? A justiça que se refere a cumprimento do seu dever.
Então Jesus abre um leque e diz: olha, nós temos deveres relacionados à nossa vida cotidiana e nós temos deveres relacionados à nossa vida espiritual. Então, o cumprimento do dever se torna ali a questão primordial e não a lisura da quantidade ou do destino daquela cobrança de impostos que havia à época. Ao invés de Jesus se referir ao como está sendo feito, Jesus se refere ao senso do dever. Então, ele diz que nós devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, no sentido de nos lembrar que nós temos deveres que são meramente materiais e temos deveres que são espirituais. E a espiritualidade, ela vem fazer referência a essas questões nas obras de psicografia dos vários colaboradores da doutrina espírita, quando relata que nós devemos participar do mundo sem ser do mundo. Olha que interessante. Então, o espírita verdadeiro, o cristão verdadeiro, é aquele que atua no mundo material, onde ele é chamado a cumprir o seu papel social e, ao mesmo tempo, ele precisa trabalhar o seu senso de justiça social, de compreensão, de fraternidade, de respeito, para que na colaboração ele não acabe lesando as leis divinas. Mas ao mesmo tempo em que ele cumpre o seu papel como indivíduo na sociedade, como pai, como mãe, como filho ou filha, como profissional, ao mesmo tempo que ele cumpre esse papel, ele não pode se esquecer dos seus deveres espirituais. E os deveres espirituais de cada um de nós abrange principalmente o trabalho interior, a reforma íntima, a mudança na maneira de pensar e, por consequência, a mudança na maneira de agir. Então, quando Jesus fala, dai a César o que é de César, significa que nós devemos viver em sociedade. Nós precisamos aprender as regras sociais, a cultura do povo que nós estamos inseridos e devemos procurar cumprir essas regras sociais, porque nós não estamos ali por acaso, Então nós devemos nos alimentar bem, procurar nos esclarecer sobre o que é uma boa nutrição para a conservação da energia do corpo, a saúde física. Nós precisamos cuidar desta máquina que nos foi dada para a manifestação do nosso pensamento, para que ela esteja sempre em condições de expressar esse pensamento, expressar esse sentimento que cultivamos, E precisamos cuidar daqueles que se vinculam conosco, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas profissionais de trabalho.
devemos ter por todos o respeito, o carinho, a empatia, a tolerância, o perdão, a misericórdia. Então, estudar, progredir profissionalmente, executar o seu trabalho profissional da melhor maneira possível que você conseguir, fazer o melhor que podes, respeitar as regras sociais, colaborar na boa convivência. Isso é dar a César o que é de César. Mas e a Deus? O que significaria dar a Deus o que é de Deus? Ora, aí são os aspectos espirituais da vida. Então, um dos aspectos que nós temos que aprender desde criança, desde a época da evangelização, é o hábito da oração, né? E isso é a família que ensina. Como? Nós devemos, ao colocar os nossos filhos para dormir, ao invés de oferecer uma TV para assistir, um telefone para ficar na tela, nós devemos sentar à beira da sua cama e ensiná-lo a orar a Deus. Então, a oração é um hábito sagrado e implica num dever, porque através da oração nós nos conectamos com Deus, nosso Pai, nosso Criador. Além disso, nós precisamos nos lembrar a todo instante que somos cristãos. E como cristãos, nós devemos nos esforçar para sermos pessoas de bem. Pessoas de bem significam pessoas que entenderam a lição evangélica e a necessidade de adquirir as virtudes. Então, essas virtudes, elas são fundamentais para que nós nos tornemos pessoas de bem. Isso por quê? Porque elas representam a saída da condição animal, da animalidade, para adentrarmos a condição humana e galgarmos a condição angelical. Então a gente tem um caminho. Enquanto estávamos na animalidade e nos movimentávamos pela vida material, seguindo os nossos instintos materiais, o instinto da sobrevivência, o instinto da fome, o instinto do sono, o instinto da reprodução. Enquanto nós estávamos governados pelos instintos, nós adquirimos nessa trajetória hábitos que se tornaram vícios. Por que se tornaram vícios? Porque ao deixarmos a animalidade, nós não precisamos nos deixar direcionar exclusivamente pelos instintos. Porque nós aprendemos que a colaboração, a troca de experiência, torna a nossa vida melhores. Na animalidade, nós éramos egocêntricos, egoístas. Precisávamos lutar pela sobrevivência. Precisávamos destruir o próximo. Agora, na fase humana, nós estamos aprendendo que colaborar, participar,
auxiliar, trocar experiência, torna a nossa vida muito mais fácil do que antes na animalidade. Só que nessa mudança, nós trouxemos conosco os hábitos da vida da animalidade. E que nessa fase se torna um empecilho para termos uma vida pacífica e proveitosa para o nosso próprio progresso. Então, Jesus veio nos ensinar que a partir de agora, na condição humana, para alçarmos a condição de angelitude, nós precisamos nos despojar desses vícios morais que faziam parte de um período da nossa vida na animalidade. Então nós precisamos domar a nossa ira, porque nós não precisamos mais dela. Nós precisamos domar o nosso egoísmo. Precisamos domar a nossa vaidade. Porque precisamos adquirir virtudes como a paciência, como a caridade, como a fé, a empatia pelo próximo, o altruísmo, o respeito, a solidariedade. E foi Jesus que veio nos dizer, através do primeiro mandamento da lei divina, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E eu acrescento, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, antes, nós amávamos a Deus e a nós, na animalidade. Agora não. Agora nós devemos amar a Deus, amar a nós e ao nosso próximo. E para amar ao nosso próximo, é imprescindível o desenvolvimento das virtudes. E é isto o dar a Deus aquilo que é de Deus. O desenvolvimento das nossas virtudes. E tantas que nos colocam nessa condição de ofertar a Deus o que Ele pede de cada um de nós. Então hoje nós sabemos que não há necessidade de sacrificar o pombo, não há necessidade de sacrificar ovelha, não há necessidade de sacrificar vidas humanas em nome de Deus para agradá-lo. Hoje, na condição humana que nós estamos, a melhor maneira de agradar a Deus, e hoje nós sabemos, é amá-lo, entendendo a sua providência divina, e amar ao próximo, querendo ao próximo, desejando ao próximo e fazendo pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que fizesse a cada um de nós, se nós estivéssemos no lugar do nosso próximo. Se vocês forem lá na Bíblia ver o capítulo 22, vocês verão que depois desse dai a César o que é de César, lá no capítulo 23, vocês vão encontrar no capítulo 23 uma admoestação extensa, grande, um capítulo quase inteiro, que Jesus fala para os escribas e fariseus e príncipe dos sacerdotes na época, ressaltando a hipocrisia. E isso serve para nos alertar. Porque nessa transição nossa da animalidade para a angelitude, em muitas ocasiões, nós assumimos a condição
de fariseu ou de escriba hipócrita. Muitas vezes nós falamos daquilo que o nosso coração não sente. Muitas vezes nós sentimos algo, mas não falamos exatamente aquilo que nós estamos sentindo. E isso se chama hipocrisia, né? Quando nós não somos verdadeiros. Então, no capítulo 23, Jesus nos alerta. Eu falo 23 do Evangelho de Mateus. Ele nos alerta nessa mudança que precisamos fazer em dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tenhamos cuidado de não nos tornarmos hipócritas. Vamos dar um passo de cada vez. E é por isso que a espiritualidade, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, eles vêm nos dizer o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Essas más inclinações, gente, faz parte da nossa história. Nós não precisamos odiá-las, nós precisamos entendê-las. Ser egoísta, ser vaidoso, ser intempestivo, impaciente, ter uma ira muito grande com tudo, isso fez parte da nossa história, trazemos conosco. O que é que nós precisamos fazer? Pacificar, ter um novo olhar para as mesmas situações e criarmos um novo comportamento. Porque se nós começarmos a odiar o que nós somos, nós nos tornaremos hipócritas. Esconderemos de todos aquilo que nós somos de verdade. E faremos algo que o nosso coração não pede. Seremos infelizes. E nós precisamos e estamos aqui para sermos felizes, mesmo na dor. Então, a verdade, a sinceridade conosco mesmo é importante para que a transformação moral ocorra. Senão nós vamos nos enganar, como acontecia aos escribas, aos fariseus, que entendiam ser os representantes de Deus na terra e que era dado a eles mais direitos que os demais. E que se alguém os interpelasse ou mostrasse algo, fizesse algo extraordinário que não vinha deles, que esta criatura não era digna e deveria ser destruída, né? Então, nós muitas vezes em determinadas situações agimos como os fariseus e precisamos estar alertos e atentos a respeito disso. Eu encerro aqui então os comentários, agradecendo a Casa Maria de Nazaré pela oportunidade, desejando a todos muita paz e muita alegria. E se eu não vê-los, né, um feliz Natal a todos, né, um feliz Ano Novo e que nós no ano que vem possamos ser um pouquinho melhores do que o fomos esse ano.